Olá, meus irmãos, a paz do Eterno Criador possa abençoar a todos. Estou deixando aqui mais uma mensagem no canal, baseado em Gênesis no capítulo 22, no verso 2. Em Gênesis no capítulo 22, no verso 2, diz assim: Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. O que me chama a atenção nesse texto é: pegue seu único filho, a quem tanto amas. Por que Deus falou para Abraão: pegue seu único filho, a quem tanto amas, sendo que ele já tinha Ismael? Por que Deus considerava Isaque como realmente filho de Abraão, Ismael não? A resposta nós encontramos em Romanos, no capítulo 9, no verso 7 e 8. Diz assim: Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes, o que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Por isso é que Deus disse para Abraão: pegue seu único filho. Porque aqueles que são considerados como os filhos de Deus é aqueles que faz parte da promessa, aquele que faz parte do corpo de Cristo, aqueles que aceitou o sacrifício de Cristo na cruz. Esses são considerados como os filhos de Deus. Nós sabemos que Ismael representava a lei e Isaque representava a graça. Quem nos confirma isso é Paulo. Lá em Gálatas, no capítulo 4, no verso 28 ao 31, diz assim: E meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas, o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava, e o filho dela, pois o filho da escrava, não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma livre. Então nós não somos filhos da lei, porque a lei escravizava as pessoas e a graça liberta. Então todos aqueles que é livre, esses faz parte da descendência de Isaque. Agora aqueles que querem voltar à prática da lei, esses faz parte da descendência de Ismael. Porque a lei, quando veio, não aperfeiçoou em nada. A lei condenava as pessoas. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 28, diz assim: Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado, depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, a lei de Moisés, ela oprimia as pessoas. Então, a lei de Moisés, quem era condenado pela lei, perante duas testemunhas, era morto sem piedade. Quando Jesus veio ao mundo, ele quebrou esses preceitos. Por exemplo,
quando pegaram aquela mulher em adultério, os fariseus trouxeram perante a ele. E foi dito, essa mulher transgrediu a lei, ela é uma adúltera. Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E naquele momento eles se olharam para dentro de si e viram que todos eram pecadores. E cada um jogou a pedra no chão e foi embora. E Jesus disse, vá e não peque mais. Então nós vimos claramente que Jesus nos resgatou. Jesus veio ao mundo através de uma promessa que foi feita, assim como a promessa foi feita para Isaac, na vinda de Isaac. Agora, a lei representa Ismael. Por quê? Foi tido de modo natural, assim como Ismael foi. E hoje o que nós percebemos é muita gente, nos dias de hoje, querendo se justificar perante a lei das ordenanças. Porque muita gente diz que se você não for dizimista, você é um desobediente a Deus. Outros dizem, se você não for no monte orar, você não está em comunhão com Deus. Outros dizem, se você não jejuar, você não está em comunhão com Deus. Mas o que a Bíblia diz, o que é uma comunhão com Deus? Será que comunhão com Deus é fazer prática da velha aliança? Ter comunhão com Deus é fazer prática da velha aliança e ser descendente de Ismael? Ou está em comunhão com Deus é fazer parte da promessa que foi feita através de Isaac? O que a Bíblia nos fala? O que é ter comunhão com Deus? Será que eu fazendo todos esses preceitos da lei, eu estou justificado perante a Deus? O que eu posso fazer para Deus se agradar? Em Salmo, no 51, versículo 17, nós vamos começar a perceber o que é que Deus se agrada. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, percebemos aqui que o meu sacrifício perante a Deus é um coração aquebrantado. Quando você faz um sacrifício, sacrifício de quê? De subir no monte? De ser um dizimista? De jejuar? Não. O sacrifício de ter um coração aquebrantado. Isso é ser temente a Deus. Outro exemplo de ser temente a Deus. Vamos ver se ser temente a Deus é ser dizimista, subir em monte. Práticas da velha aliança. Vamos lá. Em Atos, no capítulo 10, no verso do 1 ao 4, Atos, no capítulo 10, do verso do 1 ao 4, diz assim: na cidade de Cesárea havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia ali, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres.
e Ele não esqueceu de você. Então você percebe que Cornélio fazia orações e ajudava os necessitados. E Deus se agradou através disso. Cornélio não fazia prática da velha aliança, mas Cornélio tinha um coração quebrantado. Isso que fazia que Cornélio orava a Deus e olhava também para o próximo. Por isso que Deus se agradou. Em Mateus, no capítulo 9, no versículo, precisamente no 13, diz assim: vamos e procure entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Jesus dizendo: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifício. Então, o tempo todo que Jesus batia na tecla era que as pessoas se arrependiam dos seus pecados, que as pessoas se convertessem para não fazer prática da velha aliança, mas para se converter num coração aquebrantado, num coração humilde, um coração que se importa com o outro. Isso é se agradar a Deus. Se nós praticamos essas coisas, aí nós fazemos parte da descendência de Isaac, porque a promessa não foi dada para nós caminhar e trilhar neste caminho. E muitas pessoas não estão trilhando nesse caminho, mas estão trilhando nos caminhos da lei, porque esses homens religiosos, ele tem feito com essas pessoas trilhem por esse caminho, porque esse caminho é que vai dar lucro para eles, esse caminho é que faz eles se enriquecer. Todas as práticas da velha aliança. Mas se nós seguimos o verdadeiro caminho do Messias, se nós praticamos o que Ele manda, se nós realmente quisermos andar na Sua palavra, aí sim, nós temos prioridade ao próximo, nós temos prioridade ao necessitado. Porque aquele jovem rico, quando apareceu para ele, perguntou: Senhor, o que eu posso para ter a vida eterna? E ele disse: vai e cumpre meus mandamentos. E ele disse: mas eu já tenho feito tudo isso. Jesus disse assim: vai, vende o que tu tem e dá aos pobres. Jesus disse: vai e vende, não dá para mim, não. Jesus disse: vai e vende e dá aos pobres. O que no ministério de Jesus, sempre ele pregava para não as pessoas ser maior do que o outro, mas todo mundo iguais. E assim a igreja de Atos fazia. Como está escrito em Atos 2, capítulo 4, ali no começo. Cada uma denominação diz que é a verdadeira, mas nenhuma faz o que a igreja primitiva fazia. E por que não faz? Será que realmente está praticando o que ele ensinou? Não. Não está praticando o que ele ensinou. Jesus não condenava ninguém. Jesus chamava. Jesus curava. Jesus nunca cobrou um centavo de ninguém. E hoje esses líderes religiosos têm cobrado, têm arrancado o dinheiro das pessoas, têm incentivado essas pessoas para caminhar na lei, fazendo prática da velha aliança, fazendo com que as pessoas se afastem do caminho de Jesus. Eles falam em Jesus, eles falam, só que eles não ensinam que as pessoas pratiquem o verdadeiro evangelho. Porque se as pessoas praticar o verdadeiro evangelho, as pessoas vão se importar com o próximo, as pessoas vão se importar um com os outros. Ela não vai se importar de dar dinheiro por livre e enriquecer a cada dia mais. Ela não vai se importar com bens materiais, pela ganância.
E elas pensam que fazendo essas práticas da velha aliança, elas estão em dias com Deus. Mas infelizmente é o contrário. Estar perante a Deus é ter um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração que se importa com o próximo. Isso é agradar a Deus, assim como Cornélio era. Assim como Zaqueu também se converteu. Que quando Jesus falou para ele, hoje a salvação entrou na tua casa, depois que ele disse, tudo que eu tenho enganado, que eu cobrei indevidamente, eu vou retribuir 4 vezes mais. E Jesus falou para ele, hoje a salvação entrou na tua casa. E quantas pessoas, nos dias atuais, não está praticando as coisas que Jesus aboliu na cruz com seu sacrifício. Mas muitos líderes têm se aproveitado disso. Têm se aproveitado do nome de Jesus para se enriquecer. Têm se aproveitado do sacrifício. Têm se aproveitado da promessa que foi feita. Da promessa para nos ter vida e vida abundante. Livre de tudo quanto era preceitos da lei. Eu espero, irmãos, ter ajudado. Eu espero te ter contribuído de alguma forma. Eu espero que o Senhor esteja a cada dia, a cada momento, nos dando a direção da tua palavra, nos dando conhecimento, para que nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser ludibriados por esses homens. E assim, para não ser ludibriado, não ser enganado, só através do conhecimento da palavra. Porque a gente só cai no buraco se ninguém perceber aonde ele está. Mas a partir que você pega conhecimento da palavra, a partir que você pega intimidade com Deus, aí sim, teu caminho terá luz. Você não vai voltar nos rudimentos da lei. Você vai ser da descendência de Isaac, não de Ismael, porque Ismael representava a lei e Isaac representa a graça. Fique com Deus, que a paz do eterno Salvador possa estar te abençoando, em nome de Jesus.